A derrota do Brasil para a Argentina na final da Copa América é sinal de que tá terra arrasada e o Brasil não tem a menor chance na Copa do Mundo? Não. Exatamente o contrário. Eu torci pro Brasil. Dá pra ver, claro. Burrice não torcer. Mas eu te explico agora por que a derrota pra Argentina foi boa pra seleção brasileira. Fica aí. Futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou David Sharp e você está em mais um vídeo aqui no canal dos Antenados na Jogada e nós torcemos sem parar. Antenado, que saudade que eu tava de fazer um vídeo aqui nesse esquema, nesse nosso novo cenário, que tem um novo item, ó, quadro vista aérea, é uma foto na verdade, né? Brasil 1, Paraguai 0, o maior público do Maracanã de seleção brasileira, tirando a Copa do Mundo de 1950, 183.341 pagantes no Maracanã em 31 de agosto de 1969. Nossa, raiz demais. Mais um item aqui e olha, vou te falar, falando em quadro, falando em seleção brasileira, falando em Maracanã, eu torci pro Brasil? Óbvio que sim. Eu torci pra Messi ser campeão, pra Argentina, é babaquice, papo furado. Torci pro Brasil. Mas eu acho que se a gente ganhasse, se a seleção brasileira ganhasse, não teria importância alguma. Seria mais um título da Copa América, já ganhamos em 19, já ganhamos outros recentes, inclusive contra a própria Argentina em 2004, naquele golaço do Adriano no finalzinho que levou para os pênaltis. Ganhamos também com Wagner Love em 2010 ou 2011, ou 2007 na verdade. E, enfim, estamos acostumados a ganhar. Uma Copa América bem meia-boca que aconteceu aqui no Brasil, sem público, nesse disse-me-disse, vai ter, não vai ter, sem importância. Para a Argentina foi excepcional, eles comemoraram, não eram campeões desde 93, mas pra gente, grandes coisas, nada demais. Nem se ganhou, nem se ganhasse, nem perdendo. Então por que eu acho que foi bom perder? Porque se ganhasse não valeria de nada. Se perdeu, já que perdeu, o brasileiro consegue olhar para essa seleção de uma forma de que, peraí, a gente ainda não está preparado para a Copa. Mesmo que a gente saiba que a gente não está preparado para a Copa, a gente vai olhar de uma forma diferente, porque a gente estava muito tranquilo aqui no cenário do futebol sul-americano, predominando demais, estava muito fácil, muito fácil. Eliminatórias passadas, o Brasil passou o carro, se classificou praticamente no primeiro turno, como vem acontecendo nessas eliminatórias atuais também com o Tite. E aí, meu amigo, você sabe, quando o Brasil chega muito tranquilo na Copa do Mundo, ou com muito otimismo, nunca, ou muito difícil de dar certo, né? E aí você vem falar, ah, David, mas antigamente a gente tinha um timaço, vários jogadores para a mesma posição. Pois é, antenado, mas, se você for ver, em 2002, por exemplo, o Brasil se classificou na Bacia das Almas, que foi campeão, foi o último título. O Brasil se classificou já no final, nem sabendo ali se ia se classificar, e ainda teve a derrota, talvez a mais vexatória derrota fora a Copa do Mundo, fora aquele 7-1 contra a Alemanha, aqui no Brasil, no Mineirão, que foi a derrota para Honduras. Aliás, 2-0 para Honduras, o Brasil jogando uma Copa América que Honduras participou, assim como a Copa América de 2016, que foi a Copa América Centenário disputada nos Estados Unidos. Isso é tema para outro vídeo que a gente vai fazer aqui no canal também. Por que a Copa América não é a Copa das Américas, né? Não é a Copa que reúne CONCACAF e Conmebol e tem todos os países do continente americano, que aliás são 5 continentes no mundo, a América é uma só. Não é América do Sul, Central e do Norte, é América apenas, é um continente, né? Essas divisões aí realmente não são continentes separados. Então por que não fazer? Mas isso é tema para outro vídeo. Então aquela derrota de 2001, ridícula para Honduras por 2-0, que eliminou o Brasil daquela Copa América, deixou o brasileiro sem esperança, deixou o brasileiro desacreditado daquela seleção que foi campeã em 2002 com a família Scolari, com os 3 R's, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Fenômeno, que na época era chamado de Ronaldinho. Como não lembrar também do episódio da Copa de 94, que para se classificar foi um sufoco, o Brasil só se classificou com aquela performance espetacular do Romário, que foi convocado ali às pressas para garantir a classificação e garantiu com uma vitória sensacional, 2-0 no Uruguai, no Maracanã, 2 gols do Bachola, do baixinho Romário, e a partir dali o Brasil foi rumo ao tetracampeonato em 94. Ou seja, sempre que o Brasil vai muito fácil, se classifica muito tranquilo, ou é campeão no ano anterior, seja de Copa das Confederações, como foi 2005, como foi 2009, ou em até outras oportunidades também, ou quando é campeão de Copa América,
o Brasil vai mal ou não vai tão bem na Copa do Mundo. E sempre quando vai desacreditado, 94, 2002, o Brasil surpreende. Então é para ficar ligado nisso aí. Muito bem, dessa vez a gente tem um complexo ainda de vira-latas de dizer que a gente não tem a menor chance, que os times europeus são muito, muito melhores. E é verdade, hoje em dia as seleções europeias melhores estão no nível acima. É só ver a final da Copa América e a final da Eurocopa, que foi disputada no dia seguinte. Claro, a final da Euro foi melhor, foi muito mais intensa, muito mais disputada, muito mais com lances alternados, com muito mais opções, com muito mais nuances, é verdade. Mas assim, se a gente for pegar 2018, por exemplo, a Bélgica, que chegou longe nessa Eurocopa também, e é ainda um dos times mais técnicos pela geração belga que tem, o Brasil perdeu da Bélgica por 2-1, com falha do Fernandinho no primeiro gol, que foi basicamente um gol contra dele. O Renato Augusto, quase empatou o jogo, ele fez 2-1, ele descontou e quase empatou ainda no segundo tempo. O Brasil fez outro segundo tempo naquela partida. Poderia, porque não ter empatado, ter levado para prorrogação, pênaltis, ter se classificado e ali ia para as semifinais. E fora que a Bélgica era um adversário até mais forte do que a Croácia, que chegou na final e perdeu para a França. Ou seja, num campeonato como a Copa do Mundo, de 7 jogos mata-mata, né? Que não é nem mata-mata, é mata ou morre ali, porque só tem um jogo, não tem nem ida e volta. É óbvio que o Brasil pode sim fazer uma boa performance, pode ser campeão e sempre vai ser um dos favoritos. É só você pegar das seleções europeias, pode pegar a própria Itália, a Inglaterra, a França talvez tenha grandes valores individuais maiores até do que as demais, mas a própria Alemanha, Bélgica, que também tem bons valores individuais, mas quantos ali tem jogadores muito melhores do que os jogadores do Brasil, o que estão à disposição do técnico brasileiro? Então é muito mais questão de organização, muito mais questão de jogo, né, de qualidade, de intensidade de jogo em si como equipe do que propriamente qualidade individual que a gente tem e muito ainda, por mais que, claro, não dê para se comparar com o passado. Esse Brasil do Tite, sem dúvida, a gente pode afirmar, tem grandes resultados, excelentes resultados. O percentual de aproveitamento do Tite é altíssimo e isso aí não se discute, mas a performance não encanta. E a gente sabe que esses jogadores, sejam esses ou outros jogadores que o Brasil pode vir a contar, a convocar, não estão rendendo tudo aquilo que podem render, ainda mais no quesito coletivo. Então, se for para trocar o Tite, por que não pensar no treinador estrangeiro finalmente para dirigir a seleção brasileira numa Copa do Mundo? Por que não pensar, quem sabe, no Jorge Jesus, que até já mostrou interesse em comandar a seleção brasileira e teria tanta aceitação da torcida brasileira? Por que não pensar num técnico talvez até maior do que o Jorge Jesus na Europa, de primeiro patamar, primeiro escalão do futebol europeu, do futebol internacional? E aí sim poderia fazer desses jogadores do Brasil, que obviamente não são tão fortes quanto em outros tempos, mas é claro que ainda assim são fortes e são competitivos. Pode formar um time muito competitivo, muito forte, tanto na frente quanto atrás, e aí com várias opções, tanto para time titular quanto também para time reserva. Vale destacar também que depois dessa derrota para a Argentina, o Neymar também sai fortalecido, porque o Neymar no jogo se mostrou muito mais maduro, caiu muito menos, foi muito perseguido, maltratado ali pelos adversários, agredido, digamos assim, com a bola rolando, e várias vezes ele, inclusive, no final do jogo, foi para cima, não caiu, foi puxado, derrubado e continuou em pé. E isso é um jogador de futebol que tem qualidade, que tem vontade, raça e que tem realmente aí, merece todo o respeito da torcida brasileira. O Neymar está atingindo esse patamar e mostrando que ele é, sim, e pode vir a ser um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira. Tem muita coisa para acontecer até 2022 e a seleção brasileira, se for bem organizada, bem treinada, está no páreo sim por uma vaga, por um título, na verdade, por uma conquista da Copa do Mundo de 2022. Valeu, antenado. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu demais. Aquele abraço aqui no canal dos Antenados da Jogada. Você sabe, nós torcemos sem parar, então deixa o like, se inscreve. Muito obrigado pela sua inscrição. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Você mora aqui no coração. Fui! Os Antenados da Jogada. Torcemos sem parar.